Se o Agni enfraquece no verão, por que é indicado consumir alimentos de potência fria que reduzem o metabolismo? Por causa do calor do Pitta. Na verdade, é um equilíbrio, né? Então a gente precisa ter ingestão de alimentos mais frios para não deixar o calor aumentar muito, perfeito? O calor externo, e também alimentos que são Dipana Agni. O que é a palavra Dipana Agni? São alimentos que aumentam o Agni, mas não aumentam o Pitta. O grande problema, Devishri, que quando a gente começa a ingerir muitos alimentos Ushna, que significa alimentos quentes por natureza, sempre vai ter uma tendência a aumento de Pitta Dosha, porque Pitta Dosha é o único que tem Ushna como guna. Quando a gente fala de Pana Agni, que são elementos que aumentam o Agni e não aumentam o Pitta, ele tem uma função específica no corpo. Então, durante o verão, a gente precisa gerar Dipana Agni, uma melhora do nosso Agni, sem aumentar o nosso Pitta Dosha. Por quê? O Pitta Dosha, durante o verão, ele já vai estar sendo aumentado naturalmente pela influência externa. E por que o Agni ele é enfraquecido durante o verão? A influência externa do calor é tão grande que o nosso corpo tem que reduzir o nosso próprio Agni para equilibrar a temperatura interna com a temperatura externa. Por exemplo, qual é a época do ano que o nosso Agni ele está mais alto? É a época do inverno. Por que é a época do inverno? Porque é a época que externamente a gente está no período mais frio e o nosso corpo ele aumenta a temperatura para gerar um equilíbrio de dentro do nosso corpo com o externo. Então, no verão acontece o inverso do inverno. Perfeito? E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse ponto daquilo que aumenta a Agni sem aumentar a Pitta é um ponto muito importante para vocês aí que estudam a Ayurveda. É uma dica que eu vou dar para vocês. Estudem esse ponto. Aquilo que aumenta a Agni, como por exemplo o Ghee, é algo que aumenta a Agni sem aumentar o Pitta. Por que isso é importante? Porque vai ter desarmonias que a gente vai precisar fazer isso para ter uma restabelecer o Agni. E também a época do verão é a época que a gente tem que aprender a ter um bom Agni, mas não elevar o Dosha Pitta, porque ele vai estar sendo elevado e estimulado a todo e qualquer instante, sabe? Então isso é muito, muito importante a gente lembrar isso também. Perfeito? Espero que eu possa ter auxiliado na sua resposta. Mas isso parece até uma contradição, mas não é não para nós dentro do Ayurveda. É porque, para nós, muitas vezes, para nós no Ayurveda, Ushna e Agni são coisas diferentes. Né? Então a gente precisa lembrar disso. O aumento de Ushna pode aumentar Agni, mas pode aumentar Pitta, pode aumentar outras variantes no corpo. Só o Agni, ele tem as suas próprias gunas também, que precisa ser estudado para ter aumentado ele sem problema nenhum. Tá bom? Espero que eu possa ter auxiliado. Bom, gente, então fica minhas dicas aqui de verão para vocês. Fica aqui, vai ficar registradinho esse vídeo. Compartilhe com os amigos, compartilhe aí com colegas. A minha ideia aqui é trazer algo bem genérico, bem generalista também, porque obviamente o Ayurveda, para a gente entender o que é melhor para você, a gente precisa entender a pessoa. O Ayurveda, ele é um guia, ele vai estar te dando informações de como você ver as coisas, de como você analisar as coisas, de como você enxerga as coisas, de como você gera o raciocínio dentro do Ayurveda. Mas, por Ayurveda ter uma real função, ele é totalmente individual. Aqui, nas aulas, a ideia é ser totalmente informativo, para que vocês possam melhorar ainda mais a ação de vocês no dia a dia, o entendimento do Ayurveda e etc e tal, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, eu vou abrir, essa pergunta é muito boa. Devishri, ela diz, eu tô falando ela, não sei se é ela ou ele, tá? Desculpa. Ela diz que entender, porque Devi é feminino, então eu vou direto no Devi como feminino, tá? Desculpa se for homem, então, porque às vezes pode ter um nome que foi dado, etc, a gente não sabe o contexto. Entendi, mas como se consome os crus e frios sem enfraquecer o Agni? Usar condimento? Usar condimento é uma das formas, a gente não consome alimentos crus dentro do Ayurveda, a gente não pode esquecer disso, né? Para nós o alimento ele é muito importante ter passado por algum processo de transformação, porque isso também facilita o seu Agni a estar digerindo aquele alimento que já passou por algum processo. Então a gente evita
ao máximo alimentos crus, só ingere muito de vez em quando dentro do Ayurveda mesmo, não tem problema nenhum em ingerir o cru, a questão tá o excesso de alimento cru que a gente acaba consumindo, que é muito maior de alimentos não crus. Então, sempre lembre disso. O problema não é o cru, e sim o exagero da alimentação crua. Hoje em dia, às vezes, eu vou num local assim, eu vejo as pessoas colocando mais alimentos crus no prato do que alimentos pré-cozidos, né? Pré-cozidos que eu digo para sua digestão. Já foi cozido, mas para sua digestão ele está num processo de pré-cozimento que a sua digestão vai finalizar esse cozimento interno. É assim que a gente analisa dentro do Ayurveda. Então, o alimento cru, ele não é um problema. O alimento cru, por ele não ter passado por nenhum processo, como que você pode fazer, ou fritura, ou cozido, ou no vapor, etc, etc, ele, para nós dentro do Ayurveda, ele vai ser mais de difícil digestão. Então, por ele ser mais difícil de gestão, por quê? Porque ele não vai ter os processos iniciais de cozimento já ter feito. Então, o corpo vai ter que fazer o processo completo de processo de cozimento interno. Por isso que a gente chama de alimentos mais gurus, mais pesados. Né? E por isso que a gente evita o excesso de alimentos crus. É só por isso, tá, gente? Não é nenhum outro problema com isso. Perfeito? É igual quando alguém vira para mim e fala assim: ah, Eric, eu tomo todo dia um suco verde pela manhã com tudo cru, e às vezes eu nem tenho fome no almoço. É por isso, porque o alimento é pesado e ele ainda está sendo digerido até chegar do almoço, você não vai ter fome mesmo. Isso não quer dizer que é bom ou ruim. Eu só estou explicando para você qual é o processo. Aí tem que ver se é bom e ruim para o indivíduo, para aquela pessoa. Mas aí, o que a gente vai fazer dentro do Ayurveda? Todo alimento que é mais guru ou mais frio, né, guru ou shita, guru é pesado, shita é frio, a gente vai usar especiarias, vai usar técnicas de cozinhar específicas. Aí eu recomendo todo mundo ir procurar, porque para quase todos os alimentos hoje já existem as diferentes técnicas para você consumir aquele alimento da melhor forma. Foi isso que o Ayurveda veio fazendo ao longo do tempo. A culinária ayurvédica nada mais é do que você entender como cozinhar o alimento para que ele seja melhor digerido por você. Então, culinária ayurvédica é isso. Muita gente acha que culinária ayurvédica é aprender pratos. Não, é aprender a cozinhar. Porque muitos pratos que a gente consome, a gente não sabe cozinhar como o Ayurveda recomenda. Os pontos da comida é diferente, as uniões dos alimentos e dos sabores são diferentes. Então, a gente tem toda uma regra, uma forma de como ingerir os crus e os frios de mais facilmente. A mais fácil, a técnica, digamos assim, mais simples de todas, é o uso das massalas, como você mesmo colocou, os condimentos, as especiarias. É o que mais as pessoas acabam usando hoje em dia, pela facilidade. Mas lembrem, eu queria deixar aqui registrado, existe uma infinidade de possibilidades de como consumir os crus. E lembrem de um ponto, pessoal em casa, próprio Devi, como está me ouvindo, lembrem de uma coisa que é muito importante. A maioria dos povos originários do mundo, que são povos antigos, a maioria das alimentações que foram passando de geração em geração, se você analisar ayurvedicamente, a grande maioria, ela já se desenvolve como uma forma de facilitar aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas a consumir determinados alimentos. Às vezes a gente quer fugir disso achando que o Ayurveda vai ser algo super novo, inovador, e o Ayurveda está falando a mesma coisa que povos antigos e originários já vêm fazendo há milhares de anos e a gente não leva mais isso em consideração. Como, por exemplo, tomar um digestivo antes de algum determinado alimento que você sabe que é mais pesado, misturar uma laranja, por exemplo, na feijoada, colocar um determinado pimenta em determinados tipos de pratos mais líquidos, como tem no Nordeste brasileiro, por exemplo, ensopados e outros mais, você coloca mais pimenta para ajudar a digestão, que é aquilo que vai ser mais aquoso. Se você for analisar ayurvedicamente, tudo isso é Ayurveda. O princípio do Ayurveda básico foi aplicado no mundo inteiro, porque é um princípio simples de observar. Se o alimento é pesado e eu tenho dificuldade em digerir esse alimento, eu vou estar cozinhando ele ou preparando ele de uma forma que facilite a minha digestão específica. E isso, se vocês forem analisar ao longo dos séculos, isso é feito no mundo inteiro. Os vários tipos de como ingerir os alimentos no mundo, eles já são criados de uma forma para facilitar a sua forma de digestão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito legal que não tem nada a ver com a Ayurveda, mas fica uma dica importantíssima para vocês. Tem um livro chamado Cook It, em inglês, Cozinhar em português. Cozinhar.
O nome do autor é Michel Pollan. Se escreve Michael Pollan. Eu estou falando como se escreve. Michael Pollan com 2 L's. P-O-L-L-A-N. Michel Pollan. Perfeito? Nesse livro, Cozinhar, em inglês Cooked, existe até um documentário na Netflix também, com o mesmo nome, são 4, se eu não me engano, são quatro episódios. Ele ali dá um exemplo maravilhoso de uma região nos Estados Unidos que ele foi fazer uma pesquisa, que ele queria entender como aquelas pessoas consumiam aquele tipo de prato, etc, etc. Se eu não me engano, era carne suína, no exemplo que ele dá no livro. E por que que naquela região as pessoas sofriam menos, bem menos, quase zero, de problemas que muitas vezes é associado ao consumo desse mesmo alimento em outras regiões do mundo ou até em outras regiões do próprio Estados Unidos. E no final das contas ele chega à conclusão que o que diferencia aquela região para outras regiões é a forma que aquelas pessoas ao longo de gerações e gerações e gerações desenvolveram de como cozinhar aquele alimento da forma mais saudável possível. E é impressionante, porque você lê o livro e a ideia do Ayurveda é essa. Então eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu falei, gente, ele está falando de Ayurveda sem falar de Ayurveda. Porque ele está falando que aquele alimento, depois de muito tempo de experimentações de determinado povo, eles chegaram a uma conclusão que ele cozido daquela forma, ele faz menos mal. E hoje a própria ciência moderna também estava mostrando para ele mesmo, e é por isso que ele vai lá, para tentar entender o que está acontecendo ali. Isso é muito, muito importante mesmo, tá? Espero que eu possa também ter auxiliado você nesse processo. É aprender a como ingerir crus e coisas mais frias sem prejudicar o seu fogo digestivo. Isso é muito individual. Não tem como eu falar para você como vai ser a melhor forma. Tem gente que pode usar pimenta, tem gente que usa azedo, tem gente que usa amargo, porque aí você tem que entender como o seu fogo digestivo, o seu Agni, vai digerir melhor esses alimentos. Por exemplo, num congresso que a gente teve agora, há um mês atrás, não sei se você viu, dá uma olhadinha, tá aqui nas nossas redes, teve um professor indiano, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que é Pradeep. Ele respondendo uma pergunta muito próxima dessa, ele respondeu da seguinte forma, que é algo que a gente precisa lembrar também. Levar em consideração sempre a cultura, né, a cultura alimentar que aquela pessoa que está indo procurar Ayurveda já tem. Porque a cultura alimentar que ela foi exposta pode ter trazido desarmonias para aquela pessoa ou ter feito até um fortalecimento do corpo daquela pessoa, ter ensinado aquela pessoa pela alta exposição, por exemplo, a alimentos crus, muitas vezes você tem, aquela pessoa se adaptou àquela situação. Então também temos que levar em consideração essa questão, perfeito? Isso é muito importante, muito, 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 muito importante. Por exemplo, o alimento cru, vamos falar, por exemplo, o alimento cru que hoje em dia é muito famoso no Brasil, peixe cru. Você já viram o consumo de peixe cru tradicional dentro de restaurantes e tradições japonesas? Como ele é feito? Sempre tem que ter gengibre, sempre tem que ter limão. O shoyu não é a mesma coisa que você consome. O shoyu, ele é um tipo de um vinagre de soja, então ele é mais azedo, ele ajuda no seu processo digestivo, sabe? Então, tudo ali ele é montado na própria alimentação, uma forma para facilitar o seu processo digestivo. Você vê, é uma comida ancestral. Não estou falando que é pra gente comer, não, só estou dando um exemplo, tá? Porque eu sei que muita gente não gosta. Isso serve também nas saladas cruas, que são as mais famosas. Então, você colocar elementos na sua salada que vão facilitar e ajudar o seu processo digestivo, vai ajudar muito a sua digestão em geral e até absorver melhor os nutrientes em gerais desse prato, daquilo ali que você está colocando. Tá bom? A Devi tá só continuando aqui. Sim, imagino, pois aqui no Brasil temos muitas frutas disponíveis no verão. Exatamente. Creio que já estamos adaptados às frutas cruas no verão. Também acredito isso, Devi, mas lembre, nem todos nós estamos habituados a frutas cruas. Tem gente que não consegue. Eu sou sempre um exemplo desse. Então, sempre lembrar, tem pessoas que estão adaptadas, tem pessoas que não estão, tem pessoas... E sempre enxergar você, como que você está ali naquela situação. Seu corpo foi adaptado, seu corpo não foi adaptado, como que está ali? Seu corpo faz mal aquilo, seu corpo não faz mal. Por exemplo, eu tenho pacientes que consumiam frutas cruas a vida inteira e achavam que estavam super saudáveis. Quando eu pedi para essas pessoas tirarem por períodos a fruta crua, não que ela faça mal, não é isso. A pessoa ficou melhor de saúde. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Então, é sempre de indivíduo para indivíduo.
Perfeito? Nunca no Ayurveda a gente entende que a fruta vai fazer mal crua para todo mundo. Quando um texto fala para a gente evitar alimentos crus, é para evitar o exagero. Porque é uma coisa que eu acho lindo nos textos de Ayurveda. Se naquela época eles já estavam falando de exagero, esses escritores nem imaginam que era chegar em 2024 para entender o que, que as pessoas fazem de exagero hoje, que é muito maior do que os textos mesmo falam do que era exagero. Mas o texto está falando dos exageros que a gente precisa evitar. Tá bom?